Opa, e aí pessoal, beleza? Então vamos retomar aqui nosso assunto aqui de interface genérica. Então a gente viu como é que eu crio ela. A gente está definindo dois tipos genéricos aqui. Qual vai ser a minha entidade e qual que vai ser o tipo de dado dessa entidade. A gente criou aqui o componente TI, a interface, né, do repository, setando então os valores, né, do componente e a minha chave do tipo string. E a gente fez a mesma coisa para a métrica de monitoramento, certo? Ó, muda a classe e muda o tipo de dado. E quando eu vou implementar a minha classe, quando eu coloco aqui para herdar as características, né, do meu, na verdade, implementar a interface, ele já sabe quais são os tipos que ele tem que definir tanto para a chave quanto para minha entidade. Beleza? Vamos fazer isso então para a métrica agora. Então, dentro aqui do meu repository, na parte de implementação, você vai adicionar uma nova classe aqui embaixo. A gente vai colocar como métrica monitoramento repository implementation. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou diminuir aqui o Solution Explorer. Vou colocar 2 pontos, a gente vai implementar. Pode até copiar isso aqui, ó, só para não ter que digitar tudo. A gente só remove esse MPL aqui, tá? Então, Ctrl ponto. E a gente vai usar aqui, ó. A gente vai trabalhar com essa interface, métrica monitoramento repository. Ele reclama a primeira vez porque ele não sabe onde está a classe. Aí você adiciona a referência, usando Ctrl ponto. Depois o Enter. E agora ele está falando que você não implementou os métodos. Então a gente usa o Ctrl ponto de novo e usa essa opção implementar interface, dá um Enter e ele já vai criar para a gente, ó. E ó, reparam, igual ele fez para o componente TI repository, ele gerou, só que ele já alterou o tipo de dado específico da entidade e para a chave também. Legal, né? Boa, muito bom. Isso aqui a gente já tinha visto na última aula. A ideia é mais completar aqui o exemplo, né? Para ele ficar completinho. Então agora a gente vai ver como é que eu faço isso para uma chave quando eu tenho uma classe, igual essa métrica componente TI, onde eu não tenho apenas um campo, eu tenho uma chave composta. Tá vendo? A minha chave ela vai ser composta por uma string, que vai ser a chave do componente de TI, um inteiro, que vai ser a chave da minha métrica, e também uma data, que vai ser a data em que eu vou realizar a coleta dos dados. Então, esses 3 campos compõem a chave da métrica de componente TI. Só que se a gente voltar na nossa interface aqui, ó, genérica, eu estou definindo, ó, o T é da entidade, ok, seria a métrica componente TI. Mas e como é que eu faço para definir a chave aqui, ó? Eu tenho 3 valores. Então adiciona aqui 3 tipos genérico. Eu poderia fazer isso, só que aí eu vou quebrar a regra para minhas outras classes, né? Aí eu vou quebrar minhas outras interfaces, que elas vão ter que ter 3, ó. E não faz sentido, eles têm apenas um tipo, ó, um string e o inteiro. E aí, como eu resolvo isso? Vamos voltar lá na nossa métrica componente TI. A gente vai fazer isso agora. Pense um pouquinho aí. Beleza. Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai criar uma outra classe aqui embaixo. E eu vou chamar essa classe, só para exemplificar, como chave da minha métrica de componente de TI, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui uma classe que atenda aos requisitos da minha chave dessa classe aqui, da minha entidade métrica componente. Eu chamo ela de chave métrica componente TI. E quais são os campos que eu tenho que ter aqui, ó? Eu vou ter o meu componente TI, minha métrica e a minha data. Então, vou copiar e passar esses campos para cá, ó. Beleza? Feito isso, ó, eu não preciso ter esses 3 campos aqui agora. O que eu vou precisar é ter esse meu campo composto, minha classe, chave, métrica componente TI. E aí tem o getSet normal aqui do mesmo jeito, tá? Então vai ser assim que eu vou resolver esse problema, essa complexidade de trabalhar com vários campos como chave, tá? Eu isolo eles numa classe, aí eu utilizo aqui, e aí agora sim, ó,
Vamos lá criar o nosso repositório de métricas de componente, aqui em implementação. Na verdade, a gente tem que criar a interface antes, não, vamos criar ela aqui, ó. Adicionar um novo item, interface, então vai ser a nossa métrica, componente TI, repository. Opa, digitei errado, né? Aí não funciona. Funciona, mas não com o nome bonitinho. Ok, vou diminuir aqui. Então vamos tornar essa interface aqui ela pública. Vou colocar os 2 pontos. Que ela vai herdar as características do generic repository. Dá um Ctrl ponto para adicionar referência no using. E a gente precisa tipar ela. Então a gente já sabe que a nossa classe, a nossa entidade é a métrica componente TI. Ctrl ponto para adicionar referência, dá um Enter. E agora a nossa chave qual vai ser? Vai ser a chave, ó, métrica componente TI. Vai ser uma outra classe, só que essa classe já está devidamente configurada aqui com os campos que a gente precisa. Beleza? Então é assim que a gente resolve esse problema de chave composta. Sacou? Pegou a ideia? Muito bom. Legal. Vamos aqui, expandir. Vamos então agora montar a implementação, tá? Vou criar minha classe. Vai ser minha métrica, componente TI, repository, e eu digitei errado de novo. Implementação. Top. A gente vai colocar aqui, ó, ela vai implementar qual interface? A métrica, componente TI, repository. Dou um contraponto, adiciono a referência. E agora dou um contraponto de novo para implementar a interface. E olha só, ele setou certinho a nossa entidade. E olha nosso campo de chave. Nosso ID é a chave métrica componente TI. Ó. Belezinha. Maravilha. Então, esse é o assunto da aula de hoje. É um complemento então da última aula. De como é que eu faço para trabalhar com o meu repositório, com minhas interfaces genéricas. E aí o lance é que se eu tiver ó, um outro método aqui, ó, eu vou remover, tá? Mas só para testar aqui, ó. Vou adicionar aqui minha entidade. Isso aqui já vai ser refletido nessas minhas 3 interfaces que estão utilizando o Generic Repository. Então eu não preciso ficar fazendo código aqui, ó, definindo as regrinhas para cada uma delas, porque aqui todas elas vão trabalhar nesse contexto, todas terão as mesmas funcionalidades, tá? E aí o que muda aqui para mim, ó, se eu voltar aqui no meu repositório de implementação de componente, ele vai reclamar aqui, ó, tá faltando implementar ou de adicionar. Vamos dar um Ctrl ponto, ó, implementar interface. Ele já cria para mim, ó, o adicionar certinho com o tipo, tá? Eu vou remover esse, opa, removi coisa demais. O adicionar, porque a gente não vai usar ele. Aí ele tá reclamando porque eu não implementei. Eu vou remover aqui do repositório genérico, tá? Vou deixar apenas assim. E é isso. Se você entender a ideia, fechou. Tá prontinho o nosso exemplo. O que a gente vai fazer na próxima aula é implementar. Reparem que eu não implementei o código mesmo aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma base de dados aí fake, né? Uma base de dados em memória, basicamente com listas. E aí a gente vai disponibilizar as informações aqui para os meus repositórios. E a gente vai criar uma controller para poder testar os valores, né? Eles chegando. Então, como esse vídeo foi mais curtinho, dá pra gente pelo menos inicializar aqui, ou inicializar foi boa, iniciar o nosso banco local aqui, tá? Vamos criar ele aqui, ó. Então, eu tenho dentro de repositórios, vamos diminuir colapsar esses caras aqui. Vamos criar então uma outra pastinha no folder, que eu vou chamar de contexto, context. E dentro dela eu vou criar uma classe, tá? A gente vai simular o nosso banco. Eu vou chamar ela de local database. Boa. Então esse meu local database, ele vai ter o seguinte. Ele vai ter aqui 3 coleções, tá? Estáticas. Do tipo lista. E cada uma delas vai representar uma das minhas entidades. Então eu vou ter meu componente TI.
eu vou chamar de componentes e ele vai ficar como nulo. E aí eu vou ter mais duas, vou copiar e colar aqui, então eu vou ter o de métrica de monitoramento e o métrica de componente de TI. Ele já vai sugerir um nome pra gente. Vamos ter aqui métricas de monitoramento. E aqui ele vai sugerir mais um. Métricas componente TI. Então vai ser métrica de componentes TI. Certo? Muito bem. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um construtor. O mesmo nome da classe. Opa, não é load, né? Local. Database. E para esse construtor, eu vou chamar um método, agora sim, que carregue os dados para mim. Faça um load data aqui, tá? Esse método não existe, vou pedir para geral, dar um Ctrl ponto e uso o generate method. E aqui eu vou implementar o código que vai fazer a carga dos dados, tá? Para cada um desses da minha lista, né, da minha coleção. Beleza? A gente inicializou aqui. Essa parte do banco não está funcionando ainda, não tem nada. E aí a gente vai ter alguns métodos, tá? Que a gente vai implementar também. Então vai ser assim. Vamos já deixar esses métodos meio que prontos aqui para a gente usar depois. Eu vou ter um método aqui. Esse vai ser público. Então eu vou ter uma listagem do meu componente TI. Eu vou chamar list componente TI. Beleza? Vou deixar aquela exceção lá que não foi implementado para a gente poder fazer. Eu posso, além desse cara aqui, a gente vai ter um método que vai fazer o get, né? Ó. Vai fazer um get do meu componente TI. E aí ele tem a chave que vai ser o ID dele, que é uma string, tá? E aqui eu vou usar esse mesmo throw aqui. E na próxima aula a gente implementa. Faltou o tipo de dado. Ele retorna um componente TI. Ok? Então a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou copiar e colar mais duas vezes. A gente vai ter para métrica e para métrica de componente. Então já vamos resolver isso agora. O componente está pronto. Campo de métrica. Aqui vai ser métrica de monitoramento. Aqui também vai ser métrica de monitoramento. E vai mudar aqui, ó. Vai ser um list métrica monitoramento. Vou copiar isso aqui, tá? Meu get também vai ser de métrica de monitoramento. Só que a minha chave vai ser o inteiro, né? Beleza. Aí por fim, aqui a gente vai ter a nossa métrica de componente de TI. Aqui também. E o nome muda, né? Métrica componente TI. Vamos copiar aqui para não ter que digitar tudo de novo. O get a mesma coisa. Beleza. Ok? Então eu vou ter os métodos que vão disponibilizar os dados do meu banco. E aí, baseado nisso, aí eu consigo utilizar no meu repositório e fazer tudo bonitinho aqui, tá? A implementação deles é bem simples, tá? Esse load vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, tá? Porque esses repositórios aqui são bem mais tranquilos, tá? De implementar. Então, vamos fazer eles agora, ó. Então, vamos lá. O meu list de componente vai ser basicamente isso aqui, ó. Eu retorno os meus componentes TI. Acabou. Sem segredo. O meu get, eu também vou fazer um return dos meus componentes de TI, só que eu tenho que encontrar aqui qual componente que eu quero de acordo com o ID, né? A gente vai usar o link. Então, vou fazer uma pesquisa aqui. Então, a gente vai pesquisar pelo ID. Esse ID tem que ser igual
o ID informado aqui, tá? Acabou, tá pronto ele. E aqui a ideia vai ser a mesma agora, o list de métricas de monitoramento, tá? Retorno, aí muda minha coleção, é métricas. Muito bem. E pro get também, ó. Retorna minhas métricas de monitoramento. Só que aí eu busco, até deixar na linha de baixo. Vou buscar um item. Aí eu uso esse P de parâmetro que tenha o ID igual ao ID formado ali no parâmetro. Na assinatura do meu método, tá? Vamos fazer o de métrica agora, só para encerrar. E a gente fecha o assunto de hoje, tá? Métricas de componente. Como é que é o nome do objeto? Ah, faltou um underscore aqui só para padronizar, né? Métricas componente, retornei. E agora tem o nosso get aqui também. Ó. Métricas de componente TI, eu pesquiso o primeiro item, tenha o parâmetro, e aí tá o lance da chave igual. Só que a minha chave é composta, né? Ó. E a minha chave da métrica igual ao meu ID. E ele retorna. Como é que eu sei se eles são iguais? Isso aqui a gente vai ver também na próxima aula, tá? Como é que eu faço essa validação do equals? Mas é isso. Montamos nosso repositório genérico, já tá praticamente pronto. Falta apenas essa parte do load, né? Ó, eu vou carregar já com alguns dados para a gente poder testar. E aí depois a gente faz a chamada aqui nos nossos repositórios, utilizando, né? Esse banco de dados aí em memória que a gente vai criar, database fake local. E depois, por fim, a gente cria a nossa controller para poder validar a API e a gente testa lá no Postman. Beleza? Então, é isso. Até adiantamos um pouquinho o assunto. Mas o foco aqui foi ver em como resolver essa questão do meu repositório genérico com uma chave composta. E a chave para resolver esse problema é você criar uma classe auxiliar aqui para sua entidade. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, entendido. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Tenha um ótimo dia, ótima tarde ou ótima noite. E eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Como sempre, né? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amiguinhos, hein? Muito obrigado por assistir. E agora sim, fui. Até mais. Tchau, tchau.